Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Marcos, capítulo 8, dos versículos 31 ao 38, onde Jesus fala aqui sobre o que ele iria sofrer, que ele iria morrer, né? Seria rejeitado pelos chefes dos sacerdotes, pelos chefes da religião judaica, que até então era a religião da divindade de Deus, né? E ele é repreendido por Pedro quando faz isso. E Jesus ali ele não estava predizendo algo. Jesus sabe de todas as coisas, né? É diferente do que a gente vê hoje acontecer em algumas igrejas, onde as pessoas, como se fossem videntes, predizem o que vai acontecer umas com as outras, né? Aqui não. Jesus ele era conhecedor de tudo. Ele sabia de todas as coisas. Ele estava esvaziado da sua natureza humana quando ele falava a respeito dessas coisas aqui, porque ele era Deus, né? E Deus ele é, ele não era, ele não será. Deus é. Hoje ele é, amanhã ele é, ontem ele é, para sempre ele é. Então ele já sabia do que ia acontecer, justamente por conta da sua natureza divina. E diz aqui o trecho que Pedro repreende Jesus. Acredito que Pedro deve ter falado assim: poxa, não fale dessa forma, né? Não diga que você vai morrer e tal, você desanima as pessoas, você tira a esperança das pessoas, né? Deve ter sido algo assim, eu estou conjecturando aqui. Mas Jesus fala para ele: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como pensa um ser humano e não como Deus pensa. E depois Jesus vai falar que se alguém quer ser seguidor dele, né, quer ser seu seguidor, primeiro precisa esquecer os próprios interesses e estar pronto para morrer como ele morreria. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem se esquece a si mesmo, por minha causa, diz Jesus, por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. E isso é muito interessante, porque, num primeiro lugar, né, num primeiro plano, digamos assim, nós sabemos pela história da igreja, e até mesmo nos nossos tempos isso continua acontecendo, que muitas pessoas, por conta da fé em Cristo, perdem a sua vida literalmente. Né? Um governo comunista, por exemplo, persegue, manda matar. Isso está registrado na história, né? Acontece ainda hoje em países como Coreia do Norte, China, mas está registrado na história em outros locais também, né? Como Cuba, Venezuela, Bolívia, né? Onde há perseguição. Talvez não tenha morte, mas há perseguição, há um cerceamento da fé cristã. E União Soviética e outros países da Europa ali central que também passaram por esse regime há décadas atrás. Né? Tudo isso está registrado. Também governos islâmicos, muçulmanos, né, que a gente sabe que perseguem o cristianismo e matam ali as pessoas, né, que, que professam essa fé. Não só países muçulmanos, né, mas países budistas, hindus, isso também acontece nesses lugares. Né? A Índia, por exemplo, existem locais na Índia onde isso acontece, e outros países budistas ali no entorno da própria Índia, da China, isso também acontece. Né? Inclusive budista que mata muçulmano, etc., e vice-versa. Né? Enfim, lugares de plena intolerância qualquer, né? Mas aqui a gente está falando dos seguidores de Cristo, isso também acontece. Mas para nós que estamos no mundo, entre aspas, né, entre muitas aspas, no mundo livre, onde nós podemos professar publicamente a nossa fé, nós temos, claro, a perseguição ideológica, né, então as pessoas que são favoráveis a aborto, que são defensoras de uma ideologia feminista, uma ideologia LGBT, né, nem todo homossexual é seguidor de uma ideologia LGBT, mas essa ideologia LGBT que existe hoje, esse ativismo, ele sim cerceia a nossa liberdade de professar a nossa fé com os nossos valores, né? Mas para nós que estamos aqui, além desse tipo de perseguição, que Jesus diz aqui, quem não entrega a sua vida não obterá a vida eterna. Para essas pessoas que são perseguidas e pagam com a própria vida, fica muito claro
o que Jesus está dizendo aqui. Mas, para nós aqui do mundo livre, embora tenhamos essa perseguição que eu falei agora, é muito interessante que muitas vezes nós vivemos uma vida tranquila, de certa maneira. Nós professamos a nossa fé, nós temos os nossos afazeres, nós vamos à igreja, nós até, sei lá, às vezes fazemos algo na igreja, mas nós não temos essa consciência aqui, de não nos deixarmos dominar pelas preocupações deste mundo. Nós colocamos os nossos próprios interesses em primeiro lugar. E talvez isso seja o principal aspecto de amolecimento da fé no Ocidente. Nós colocamos a nossa carreira em primeiro lugar, nós colocamos a nossa felicidade em primeiro lugar, nós colocamos o nosso dinheiro em primeiro lugar, nós colocamos a nossa família em primeiro lugar. Tudo vem em primeiro lugar na nossa vida, menos a prática de vida cristã. Então muitas pessoas às vezes falam, não, eu amo a Deus sobre todas as coisas, né? Eu amo Deus sobre tudo, sobre todas as coisas. Mas não investigaram dentro de si ídolos que elas ainda têm. Então ama a Deus acima de tudo, mas pouco faz durante a semana. Mas não dispõe de tempo para trabalho na igreja. Mas não está inflamado com a chama da pregação do evangelho, da evangelização. Então, embora às vezes com os lábios as pessoas professem que Deus está acima de tudo, que vivem uma vida dedicada a Deus, na realidade é uma vida puramente religiosa. Porque dentro do coração há outras coisas que ainda dominam. E quando você vai para a hora da prática, na prática não há essa vida de esquecer realmente os seus interesses e dedicar-se à obra de Deus, né? A dedicação à obra de Deus não é só da pessoa que está ali em tempo integral, né? Não é só às vezes um ministro que está ali em tempo integral, mas a dedicação à obra de Deus é tempo e esforço e mentalidade dedicada à igreja e dedicada a ter uma vida de comunhão com Deus diária, né? Então, as coisas só acontecem, o evangelho ele só toma corpo, só toma forma nesse mundo, quando nós, que temos movimento e temos vida, pegamos coisas para serem feitas, levamos adiante empreendimentos, né? Isso eu estou dizendo dentro da igreja. E ele transforma a nossa vida quando nós passamos a ter vida devocional. É a minha vida devocional diariamente, onde eu esqueço os meus próprios interesses, e a gente fez uma campanha de oração na igreja focada nisso, onde eu esqueço de ficar pedindo coisas para mim, mas eu oro pela igreja, eu oro pelos irmãos, eu oro pedindo mais fé, eu oro pedindo que Deus me dê sabedoria para eu usar o meu tempo de maneira boa para Ele. E eu oro para que Ele me faça trabalhar de alguma forma no seu reino. E eu esqueço das preocupações minhas deste mundo aqui. E eu coloco tudo o resto na mão de Deus. E Ele trabalha. E aí, quando nós fazemos isso, nós automaticamente nos tornamos ativos na igreja. Automaticamente, nosso culto, nós passamos a ser frequentes a todos os cultos da igreja, né? Os cultos dominicais, estou dizendo. E isso transforma essa vida devocional diária, uma vez que nos impulsiona a fazer as coisas na igreja automaticamente, porque é o Espírito que nos impulsiona a frequentar os cultos regularmente, todo domingo estando ali. Automaticamente transforma também esse culto que eu frequento. Então, veja, a cereja do bolo não é a frequência todo domingo na igreja, não é a forma como eu sinto Deus no culto, né? Ou melhor, essa é a cereja do bolo. Todo o resto, né, a vida devocional é o que está abaixo disso tudo e sustenta todo o resto. E aí eu posso viver como um seguidor de Cristo, que estou pronto a morrer, não pelos meus interesses, mas pelo interesse dele, pela obra que ele fez por mim. Então, que essa mensagem aqui, nós peçamos a Deus que ela seja uma prática na nossa vida. Que nós sejamos assim, seguidores de Cristo, que não colocam os seus próprios interesses à frente de nada. O que comanda a nossa vida não é ter um bom trabalho, ter estabilidade, a mira na aposentadoria, a ter uma família feliz ou a própria felicidade, enfim. O nosso motivo de vida é Cristo, e todo o resto, todos os nossos interesses pessoais, Ele vai cuidar, Ele vai prover. Que isso aqui seja uma realidade nas nossas vidas e que a nossa vida devocional
seja a base para todo o resto que nós fizermos. Que tendo uma vida devocional de fé, de honestidade, de sinceridade com Deus, nós tenhamos diariamente contato com Ele, aumento da fé, né? Prática de caridade cristã, orando pelos outros e trabalhando na igreja, e que isso gere frequência à igreja e nos cultos, e aí sim nós teremos cultos transformadores que nos transformam e nos realimentam para iniciar todo o restante. Então é um sistema fechado. Então fique com essa palavra, medite nisso, ore por isso. Deus abençoe você. Até amanhã.